Na semana passada, a agência de classificação de risco Moody's elevou a nota do Brasil de Ba2 para Ba1, o que significa que o Brasil está a um passo de ter, novamente, pois já tivemos antes, o famoso grau de investimento. E o que isso significa? Em um primeiro momento, não significa nada. E nesse vídeo vamos dar o tratamento cético a esse tema e vamos ver quais são as possibilidades de mudança nas carteiras e nas vidas dos investidores com isso. Eu quero começar esse vídeo com uma frase com algumas variações dessa frase. Se todo mundo é VIP, então ninguém é VIP. Se todo mundo é importante, então ninguém é importante. Se todo mundo é vencedor, então ninguém é vencedor. Ter grau de investimento, ressaltando que o Brasil ainda não tem, ele apenas está a um passo de, e isso apenas por uma agência, faltam outras duas agências importantes, coloca o Brasil em pé de igualdade com uma série de países que não são nenhuma maravilha. Apenas são percebidos como um pouco menos zoneados que isso aqui. Ou seja, se um monte de países, inclusive países aqui da América do Sul e Central, tem grau de investimento, então não temos nenhuma grande vantagem. Por isso é preciso ter muito cuidado e muito ceticismo com oba-oba e empolgação. Youtubers e influenciadores vão fazer uma fanfarra em cima disso, criar os clickbaits típicos, e eu, de certa forma, me incluo parcialmente nisso. O governo também certamente vai cacarejar até a exaustão e talvez o mais complicado, o pessoal ligado à distribuição de investimentos, muito provavelmente vai fazer aquele escarcéu e vai começar a criar aquela falsa escassez, dizendo que agora é a hora de você investir em tal, preencha aí com o tipo de investimento que eles oferecem, porque a economia vai explodir, quem se posicionar antes vai ficar milionário e aquela papagaiada toda que você já sabe. Imagine que você vai investir em um CDB, um título emitido por um banco. Se você tem alguma familiaridade com investimentos, você deve saber que no Brasil existe um seguro de depósitos bancários provido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, e que todos os bancos brasileiros têm seus depósitos cobertos por esse seguro. Mesmo sabendo da existência desse seguro, que virtualmente iguala o risco de todos os bancos até o valor limite da cobertura, muitos investidores ainda assim preferem aqueles bancos que eles percebem como mais seguros. Ou seja, oferecer o seguro, que não é nenhuma vantagem adicional, é uma obrigação de quem atua como Banco do Brasil, não é algo que por si só faz chover dinheiro naquele banco. Apenas significa que aquele banco não é uma arapuca explícita e que é melhor investir lá do que em qualquer outro título privado que não tenha nenhuma garantia. Para um país, ter o grau de investimento significa que, aos olhos das agências de classificação de risco e dos grandes investidores globais, aquele país não é uma arapuca. Só isso e nada além disso. E daí a gente deriva o seguinte: países que não têm grau de investimento são uma arapuca. Ergo, o Brasil é uma arapuca. Eu quero lembrar uma coisa aos meus queridos aspirantes a investidores céticos que são mais jovens ou então que têm uma memória um pouco curta. O Brasil já foi grau de investimento recentemente. Essa posição foi conquistada em 2008. A primeira agência da classificação para o Brasil foi a Standard & Poor's e as demais seguiram. Em 2008, o Brasil estava surfando o boom das commodities e a economia estava bastante fortalecida. Esse período de ouro das commodities, que pegou praticamente toda a primeira década do século XXI, foi um período de grande prosperidade para o mundo como um todo e vários países, não só o Brasil, tiraram muita gente da pobreza. Hoje, olhando em retrospectiva, alguns argumentam que a bonança econômica era tão grande que o Brasil iria melhorar independentemente de quem estivesse no governo. Ou seja, a melhoria foi presumidamente muito mais pelas circunstâncias globais do que pelo mérito de quem estava no comando. Então, o Brasil ganhou o grau de investimentos e a economia estava indo bem por causa da demanda de commodities por parte da China. Exceto por essa aceleração da economia puxada pela China, qual foi a grande mudança que aconteceu? O Brasil virou os Estados Unidos, virou a Suíça, todo mundo ficou rico. O Brasil colonizou Marte, criou a inteligência artificial geral? Não! Aliás, a alegria durou pouco. O grau de investimentos foi perdido apenas alguns anos depois, em 2015, no governo de você sabe quem, que por acaso tinha muitas atitudes em comum com o governo atual. Ou seja, o Brasil pode até conquistar o grau de investimento e pode perder muito rapidamente, como já perdeu antes. Aliás, alguns analistas econômicos têm especulado que essa elevação da nota de crédito se deve a conquistas do passado, como a independência do Banco Central, que não estavam corretamente
diretamente refletidas na nota, e não por causa de expectativas futuras. Veja, eu não estou aqui querendo fazer uma crítica a governantes específicos, só que apesar de ser um investidor cético, eu sou um ser humano e eu tenho vieses. É inevitável, mas o Brasil, e aí eu me refiro ao Estado, não ao governo, é um país que exige níveis máximos de ceticismo, pois é um país que tem tudo para dar certo, mas insiste em dar errado praticamente desde quando existe. Devemos ser otimistas com o Brasil? Sempre. Devemos apostar no Brasil? Aí eu já não sei dizer. Se tem algo que eu possa dizer é que eu não sou apenas cético, eu sou velho. Tudo bem, confesso que velho soou um pouco dramático demais, mas eu já vi hiperinflação, já vi várias trocas de moeda, já vi confisco, já vi 2 impeachments, até fiscal do Sarney eu já fui. Então eu me reservo o direito de reprimir em mim mesmo qualquer entusiasmo ou empolgação em relação ao Brasil. É um investidor cético em estado bruto. Voltando à questão do início do vídeo, o que fazer? Quais são as possibilidades e quais as perspectivas? Considerando o meu histórico pessoal e tudo que eu já vivi, o cenário mais provável, na minha visão, é o já clássico voo de galinha. Obviamente eu espero que seja diferente, mas eu não conto com isso. Sobre o que fazer? Cada um faz o que bem entender, mas para mim, eu sigo a mesma estratégia que eu venho seguindo habitualmente, que é o que dá para fazer dentro das limitações que me são impostas pelas autoridades do mercado financeiro por ser um analista profissional. Quanto aos meus clientes, eu também vou seguir a mesma estratégia que eu venho seguindo, que é de fazer carteiras de ações e de renda fixa com viés mais conservador, com modelos de balanceamento com base estatística e quantitativa e, mais importante, sem fazer qualquer tipo de aposta, seja em setor ou seja em uma ação específica. Aliás, por falar em cliente, quem são esses clientes? Esse é o momento de avisar que a CDI, Carteira do Investidor, a casa de análises que eu atuo, que sempre apoiou o canal, está virando Smart Invest, ligada à SmartBot, que é uma empresa muito tradicional na área de automação de operações em bolsa, e em breve vamos ter novidades. E também os clientes do Opções em Ação, que é a minha comunidade de operadores e investidores em opções. Eu estou deixando os links das duas se quiser conhecer. Apostas ousadas podem até acontecer, mas de forma pontual, cautelosa e com foco total no gerenciamento de riscos. Então, a notícia dessa melhora na nota de crédito é positiva, mas pela perspectiva cética não deve motivar nenhum entusiasmo, nenhuma expectativa e principalmente nenhuma mudança de estratégia e de posicionamento. De novo, cada um faz com o próprio dinheiro que bem entender. Para aqueles que quiserem se antecipar alguma coisa e entrar na empolgação, como dizem em inglês, be my guest. Eventualmente pode dar muito certo, pode ser que de fato cheguemos a um ponto em que as coisas vão andar e a galinha vai enfim decolar. Só que eu não vou pagar para ver. E como para fins práticos o Brasil segue sendo aquilo que sempre foi, eu vou deixar para você um vídeo recente do canal falando sobre como investir em cenários de juros altos. Sim, como o nosso aqui, sem falar só daquilo que você já cansou de ouvir sobre renda fixa. Dá uma conferida.